Excelente notícia! Contrato renovado de Arrascaeta e só falta assinar. Hoje tem Flamengo, vamos conferir a provável escalação do Mengão contra o Botafogo, essas notícias e muito mais a partir de agora desse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou chegando nessa quarta-feira em dia de Mengão para deixar vocês muito bem informados de tudo que acontece no rubro-negro, tá certo, galera? Antes, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Fazendo essas duas coisas ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá certo? Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vamos agora para o vídeo. Deixa eu começar falando sobre o pré-jogo de Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer hoje, quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. Cerca de 17 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Como sempre, a torcida do Botafogo não conseguindo lotar o seu estádio. Atenção para a transmissão desse jogo. Esse jogo vai passar na TV aberta, na Record TV, para todo o Brasil. Vai passar também na Cazé TV, aqui no YouTube, e vai passar no Premiere. Então, esses três lugares para você assistir o jogo de hoje, tá bom, galera? Bom, vamos para a provável escalação, porque o negócio é o seguinte: o Pulgar deve voltar ao time titular do Flamengo, mesmo aí sem ritmo de jogo, mesmo sem atuar há muito tempo. Você que não lembra, o Pulgar se machucou naquele fatídico jogo contra o Bayern de Munique no Super Mundial de Clubes. Desde então ele não joga, vem se recuperando e provavelmente vai ter aí essa oportunidade de começar com o time titular. Só que o seguinte, o Felipe Luiz tem 5 desfalques para este jogo. O Danilo e o Alacian estão suspensos. No último jogo contra o Bahia, os dois foram expulsos. E o Flamengo não deve contar com Saul, De La Cruz e Alan. O trio está praticamente descartado da partida. Com isso, a escalação é a seguinte, ó: Rossi no gol, na lateral direita Varela, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda o Alexandro. Só de não ter o Ayrton Lucas na lateral esquerda para mim já é um alívio tão grande. Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Samuel Lino, Carrascal e Pedro. Essa deve ser a provável escalação aí do Flamengo, com o Pedro aparecendo como provável titular. E sem o Pedro, galera, como titular, o Flamengo viu aí os números ofensivos caírem. Exatamente. Olha quanto o Pedro é importante. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu apenas 1 e não marcou gol em 3. O Pedro foi reserva 3 vezes. Nos últimos 2 jogos que foi titular, foi substituído aos 15 do primeiro tempo contra o Bahia, após a expulsão do Danilo, e aos 10 do segundo tempo contra o Estudiantes. Nos 6 jogos anteriores, o Pedro foi titular 5 vezes. Quando iniciou na reserva contra o Internacional, entrou na reta final e fez gol. Nesses 6 jogos, o atacante marcou 7 gols e deu 2 assistências. O Flamengo teve 5 vitórias e 1 empate, ou seja, o Pedro é um cara assim excepcional no sistema tático aí do Felipe Luiz, um cara que é imprecedente nesse sistema, tem que ser titular, na minha opinião. O Felipe Luiz tem um dos melhores centroavantes do Brasil, né? É isso que eu não concordo com o Felipe Luiz. Aí ele prefere improvisar o Bruno Henrique de centroavante, improvisar o Plata de centroavante, sendo que o Plata rende mais pela direita, o Bruno Henrique rende mais pela esquerda, tem um Pedro ali de centroavante. Então é uma coisa assim que eu não consigo entender. Espero que o Felipe Luiz comece hoje com o Pedro, tá certo, galera? Bom, deixa eu falar sobre o Jorginho, porque o Jorginho deu uma entrevista pro UOL Sport e disse que os gramados do futebol brasileiro tem que ser padronizados, e ressaltou que o gramado sintético é muito melhor que o gramado ruim, abre aspas, ó. Tinha que ser padronizado. Tem muita diferença quando você joga em certos campos em 3 dias, depois você vai ver outro completamente diferente. Deveria pelo menos ter um padrão mínimo de qualidade. Joguei no sintético contra o Atlético Mineiro. É complicado, mas se é para jogar no estádio onde não tem um gramado, acaba sendo melhor o sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. O sintético é bem pior do que um campo normal, mas há campos e campos. Tá aí essa entrevista do Jorginho para o UOL Sport, tá certo? Bora mudar de assunto, falar que o Flamengo foi multado pela Conmebol em 150 mil reais
pelo jogo contra o Estudiantes do Maracanã. A primeira multa foi de 15 mil dólares, cerca de 82 milhões de mil reais, por conta de sinalizadores, fogo de artifícios ou objetos semelhantes por parte da torcida. A segunda multa foi de 12 mil dólares, cerca de 65 mil reais. É referente ao não cumprimento de responsabilidades organizacionais da partida. Tá de brincadeira, né, cara? Como Comebol tem tanta coisa aí para se preocupar, vai se preocupar com a festa da torcida, sinceramente, uma coisa assim que não dá para entender. Bom, deixa eu falar sobre uma excelente notícia, porque o Arrascaeta deve renovar o seu contrato com o Flamengo. É isso mesmo, galera. O Flamengo chega a um acordo para a renovação de contrato com o Arrascaeta. Notícia aqui do Paparazzo, do Vene Casagrande e também do Globo Esporte. Ó. O novo vínculo será até o fim de 2028, com a possibilidade de renovação até o fim de 2029. Tudo foi acertado na última reunião que eles tiveram na segunda-feira entre o Boto, diretor de futebol, e o empresário do jogador, o Daniel Fonseca, que representa o meia uruguaio. Os advogados serão acionados para que o contrato seja redigido e assinado. Aí, o Arrascaeta soltou até uma mensagem na sua rede social. Ó. Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um para o outro. Tá aí, Arrascaeta vai renovar com o Flamengo, é uma excelente notícia essa renovação do Arrascaeta. E falando de renovação, o Flamengo quer uma garantia contratual para renovar o contrato do Felipe Luiz. O desejo do clube de renovar não mudará em mesmo caso de não haja títulos em 2025, mas a diretoria quer uma proteção contra a possível saída do treinador no meio do contrato. O BAP deu entrevista no UOL falando sobre isso, abre aspas. Nós queremos continuar com ele, mas são dois lados. Ele tem que querer ficar com a gente. Não vou permitir que ele possa dizer no contrato que vai embora de hoje para amanhã. Por quê? Se eu estou querendo solidificar a maturação de um técnico, seria incoerente permitir a saída repentina, afirmou aí o BAP na entrevista com o UOL Esporte, tá certo, galera? Nos próximos jogos a gente vai ver se o Flamengo vai mesmo brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né? Porque são jogos aí extremamente difíceis. E mais, hoje o Palmeiras joga às 7 horas da noite contra o Red Bull Bragantino dentro do Allianz Parque. Dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, se pintar pelo menos ali um empate e tudo mais, é um resultado muito bom para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que primeiro fazer a sua parte e sair com a vitória lá do Newton Santos, tá certo, galera? Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço e até mais.